Sejam bem-vindas, bem-vindos à nossa live da abundância. Bom dia, abundante. Receba aí, você já é uma pessoa abundante, transbordante, cheio da infinita graça e glória dos céus. Recebe aí, já acessa essa abundância que está disponível para você. Não está, já é sua. Porque quando a gente se coloca no movimento, quando a gente se coloca no lugar certo, no lugar de acesso, tudo que é nosso vem sobre nós. Porque como filha, como filho, como herdeiro dos céus, você já é abundante. Top! Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos. Essa é a nossa 13ª live desse nosso ciclo de 21 lives, 21 chaves da abundância. Já quero te avisar que as lives anteriores estão salvas no meu canal do YouTube. Então, Bárbara Sacarella, igualzinho que tá escrito aqui no Instagram, tá? Bárbara Sacarella, Sacarella com K e 2 L's. Vai lá e assiste. Tem lá uma playlist inteirinha com as lives anteriores, estão todas salvas lá. Tem infinitamente mais para você acessar. A gente já falou sobre vários temas e hoje a gente vai falar sobre aprendizagem, sobre esse bloqueio que te impede de acessar as coisas dos céus para você. Bloqueio de aprendizado. Quantas coisas você tem perdido por não estar conseguindo aprender. E aprender não é ter informação. Já vou começar a desmistificar isso aqui. A gente vai falar sobre isso também. Então, bora acessar, encaminha essa live para pelo menos 5 pessoas. Encaminha essa live para que eles estejam aqui com a gente. E vamos viver o extraordinário. Tem grandes coisas dos céus para as nossas vidas. É um novo tempo, não é só um novo ano. É um novo tempo, mas para você acessar novas coisas, você precisa se mover sobre esse novo tempo. Você precisa agir sobre esse novo tempo. Você precisa ser estratégica e intencional em ter ações certeiras para acessar aquilo que Deus já derramou sobre nós. Bora? Estão prontos para começarmos? Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre aprendizagem. Eu quero que você saiba que essas 21 chaves que eu tô compartilhando aqui com vocês, a gente já falou de perfeccionismo, de estabilidade, de medo, de culpa, de autoimagem, de procrastinação, de insegurança, de vitimismo, de escassez, de necessidade de aprovação, de merecimento, de sementes da prosperidade. A gente já falou de tudo isso aqui. Se você não assistiu, vai lá e assiste, tá? Tem chaves poderosas aqui. Uma complementa a outra, porque por isso que são 21, tá? Senão seria só uma. São 21 justamente porque uma complementa a outra. Quanto mais você entender dessas 21 chaves, mais você vai prosperar, mais você vai agir, mais você vai seguir, mais você vai conseguir fazer e de verdade acessar grandes coisas dos céus para você. O infinitamente mais de Deus, ele não vem no de repente, ele não vem do nada. A palavra diz que Deus faz infinitamente mais pelo poder dele que age através de nós. Então você e eu somos canal para o infinitamente mais de Deus acontecer. Você e eu somos fontes para o infinitamente mais de Deus acontecer. Não é de forma aleatória. Tem um mover através das nossas vidas que faz o infinitamente mais de Deus acontecer. E sempre vai ter uma parte sua envolvida nisso e uma parte minha envolvida nisso. Quando a gente faz 100% da nossa parte, fica tranquilo que Deus faz a dele. Deus vem com um mover de uma forma sobrenatural. As coisas naturais começam a acontecer porque você fez a sua parte, tá? Eu gosto de lembrar a gente de que na Bíblia sempre, em todo milagre, tinha uma parte humana e a parte de Deus. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro,
Eu tenho certeza, gente, eu tenho convicção, eu fico imaginando e eu fico entrando nas histórias da Bíblia. Eu fico pensando, se Jesus tinha o poder e a potência para ressuscitar Lázaro, para tirar ele do túmulo, será mesmo que Jesus não podia dizer para a pedra, mova-se, e a pedra do túmulo ia mover? Ele podia dizer, exploda-se, e a pedra do túmulo ia explodir? Ele podia fazer qualquer coisa, aquela pedra ia sumir. Porém, Jesus disse, movam a pedra. Era a parte humana, era o que o ser humano dava conta de fazer. Era a parte humana, o mova-se a pedra. Entenda, em todo milagre tem uma parte humana, uma parte sua, uma parte minha, porque o infinitamente mais de Deus age através de nós, através das nossas vidas, está escrito. Não é de forma aleatória, não é que desce um raio dos céus, uma nuvem e o infinitamente mais de Deus acontece. Não. O infinitamente mais de Deus acontece através das nossas vidas. Então você e eu precisamos estar no movimento, precisamos fazer a nossa parte para que Deus venha com a dele de forma sobrenatural, fazendo infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais. E quando você entra nesse fluxo, nessa frequência, quando você acessa isso, você entende que as coisas acontecem não porque você é capaz, não porque eu sou capaz. Não é sobre a nossa capacidade, mas é sobre a nossa permissão e as nossas renúncias e as nossas ações de deixar Deus agir através de nós, através das nossas vidas, através das nossas falas, através das nossas ações. Ele se manifestar através de quem nós somos nele. Voltando de novo para a palavra, se você perceber os heróis da Bíblia, os grandes personagens que apareceram na palavra, nenhum deles era capaz. Porque Deus quer te mostrar que não é sobre a sua capacidade, mas é sobre o agir dele através de você. Se você estiver caminhando sobre propósito, o infinitamente mais dos céus desce sobre você. O agir de Deus desce sobre você. E você acessa o infinitamente mais, não porque você merece, mas porque o favor dos céus está sobre você. A graça é um favor imerecido, você não precisa merecer. Você só precisa se colocar disponível e você vai acessar. É sobre isso. Bora, que ainda nem começou, gente. Bora, que ainda nem começou. Eu quero que você entenda que todo bloqueio, tudo aquilo que te bloqueia, ele é um limitador de potência. Porque ele sabe a potência que existe dentro de você. Tem uma frase que diz, a sua marca mais potente salva mais gente. Você mais potente salva mais gente. Então, por que se coloca um limitador de potência? O Isaac tem uma motinho dessas pequenininhas, até quando a gente for agora em Floripa, o Ramon vai ligar que o Gael tá doido pra andar. Gente, o Gael adora essas coisas. E o Isaac tem uma motinho pequenininha dessas de trilha, de 50 cilindradas, e quando o Ramon foi ensinar ele a andar, a gente colocou um limitador no acelerador. Ou seja, o acelerador não ia de uma vez, ele tinha um limitador, ele tinha um limite para que o Isaac não saísse disparado, né? Então, porque pensa, cinquentinha, ela acessa até 50 km por hora. Então, acho que é isso, não entendo muito bem. Mas tem um limitador, o Ramon colocou um limitador no acelerador. Então, quando o Isaac acelerava, tinha um limite, não passava daquilo ali, tinha um limite máximo. É um limitador de potência, porque a gente sabe que se ele usasse toda a potência naquela fase que ele estava, acho que ele tinha 3 ou 4 anos quando ele ganhou a moto, naquela fase que ele estava, se ele acelerasse no limite da moto, ele não ia dar conta. Então, o Ramon colocou um limitador no acelerador para limitar a potência da moto,
pro Isaac poder dar conta e também pro Ramon poder dar conta se algo acontecesse, né? Se ele acelerasse demais e tal, o Ramon conseguia pegar. Então, tinha um limitador de potência. Por quê? Porque tinha uma potência maior ali. Então, eu quero que você saiba que os bloqueios são assim. É um limitador de potência. Se sabe que você tem uma potência maior. O inimigo sabe que você tem uma potência muito maior. E aí ele começa a implantar bloqueios em você, bloqueios na sua mente que vem lá desde a infância para limitar a sua potência. Enquanto você não eliminar esses bloqueios, você não vai eliminar esse limitador. E aí a sua potência, se você pode correr 300 km por hora, talvez você está limitado a 50 km por hora. Porque tem limitadores de potência, limitando a potência, aquilo tudo que você pode entregar. Entende? É isso que os bloqueios fazem. E o bloqueio de aprendizado nada mais é do que isso também. Um limitador de potência, para limitar a sua potência. Mas tem como sair daí, né? Se você quer aumentar a potência de qualquer coisa, você vai ter que substituir peças. Você vai ter que forjar para aguentar a pressão. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Quando um carro tem uma certa potência e você quer aumentar a potência dele, poderia dizer uma moto, né? Que a gente está falando de moto. Vamos dizer aí essas motos de trilha. Tem gente que pega um motor de uma, coloca em outra, tem um nome que eles falam. Ai, eu esqueci, gente. Faz tempo que eu não ando nesse mundo, mas eu confesso que eu gosto, tá? De andar de moto, eu amo andar de moto. E eu gosto também de fazer trilhas de moto. Eu e o Ramon tínhamos uma moto 400 cilindradas e eu amava. Só que eu gosto bastante de velocidade também, então tem que cuidar com isso. Eu fazia um trajeto de 40 minutos em 15. Mas isso é papo pra outra história. Voltando. Tem motos, por exemplo, essas motos de trilha, algumas, eles fazem para andar dentro da trilha, tu não precisa ter documentação e tal, né? Tu vai com a moto em cima do carro até a boca da trilha. Na boca da trilha você desce a moto do carro, faz a trilha dentro do mato e depois coloca a moto em cima do carro de novo. Ela não pode rodar na rua, ela não pode rodar no asfalto, né? Geralmente tem até moto de leilão e tal que usa para fazer isso. E aí, às vezes tem umas motos que eles pegam o motor de uma, a carcaça de outra e tal, pra deixar a moto ali ajeitada, que não são as preparadas, não são as que são especiais pro mato, são as que eles preparam assim. E o que eu quero dizer com isso? Que às vezes se coloca um motor numa carcaça, num modelo que não aguenta a potência. E aí a moto quebra direto. Por quê? As peças envolvidas não aguentam aquela potência. Às vezes está dando BO aí na sua mente direto, porque a peça envolvida não está aguentando a potência. Vai ter que trocar, vai ter que forjar, vai ter que aprender. E por isso que o bloqueio de aprendizado muitas vezes te impede de crescer. Porque você fica patinando, rodando, e isso te impede de crescer, isso te impede de agir, isso te impede de fazer. Tem gente admirada aí que eu gosto de andar de moto? Ou tem gente admirada que gosta de fazer trilha de moto? Vocês são demais. Eu já fui bem mais radical. Hoje eu não sou tanto. Mas eu gosto de coisas radicais. Algumas. Esses dias eu contei pra minha equipe que eu gosto de andar de roller. Sabe o roller, aquele tipo patins? Eu também gosto de andar de roller. Alguém disse, tu anda de roller? Eu disse, eu amo. É isso. Algumas coisas sobre mim. Eu quero que você entenda que se você descobrir que existe uma potência oculta em tudo que você faz, você vai ter que trocar as peças e se forjar para aguentar a pressão. Você vai precisar se forjar para aguentar a pressão.
Stand. Estou aguardando nosso agendamento para o stand. Ah, eu adoro! Vamos, bora. Eu não sei onde é que tem aqui. Em São Paulo, eu não sei. Aqui perto. A agenda que a gente vai, só me diz onde. Eu não sei onde é que tem aqui perto. Lá em Floripa eu sei, né? E stand eu também gosto. Gosto muito. Vamos lá, voltando. Você tem que entender que por que uma pessoa não dá conta de fazer algo? Por que muitas vezes você não dá conta de fazer algo? Porque tem esse limitador de potência. Enquanto não destravar isso, enquanto não tirar isso, vai limitar a sua potência, vai limitar aquilo que tem dentro de você. E muitas vezes as coisas te impedem de aprender algo novo justamente por isso, para limitar a tua potência, para limitar isso que tem dentro de você, isso que está aí dentro de você, tá? Hoje em dia a IA tá dominando muitas coisas, né? Tá dominando aí muito, muito, e vai dominar cada vez mais, tá? Cada vez mais. E a gente tem que estar atento, porque muitas vezes, por querer tudo pronto, a gente se impede, se autobloqueia de aprender coisas novas. Entender que a inteligência artificial ela ainda não tem inteligência emocional, inteligência espiritual, ela ainda não consegue acessar a sabedoria. Somos nós que conseguimos acessar isso. Podemos usar? Podemos usar, só que com sabedoria, com discernimento. E isso a gente só consegue no Espírito. Só consegue no Espírito. Por isso que teu Espírito tem que estar ativado. Por isso que quando eu falo com as minhas alunas, eu digo que é sobre ter estratégias racionais com ativação espiritual. Se o teu Espírito não estiver ativado, você vai ficar patinando nas mesmas coisas. Estratégias por estratégias não vão te levar a resultados extraordinários. Estratégias por estratégias vão te dar resultados limitados. Se você quer ter resultados extraordinários, você precisa ter estratégias racionais com ativação espiritual. É a ativação do Espírito que te dá a sabedoria necessária para tornar resultados limitados em resultados extraordinários. Entende? É sobre isso. Então, se você quer aprender, você tem que entender que existe um fluxo, uma trilha de aprendizado. Conhecer o fluxo, conhecer a trilha. E como é que eu sei que eu aprendi? Você só sabe que você aprendeu quando você começa a de fato ensinar. Se você consegue ensinar, é porque você aprendeu. Se você não consegue ensinar, você ainda não aprendeu. Então, para você testar se você realmente aprendeu algo, você tem que conseguir ensinar esse algo, senão você ainda não aprendeu. E cuidado também com a maldição do conhecimento. Porque aprender não é ter informação. Aprender é a junção de ter a informação, ter a teoria, mas praticar. Aí você aprendeu. Só ter a informação não te torna um aprendiz. Te torna um conhecedor. E o conhecedor só tem conhecimento, mais nada. Só ter conhecimento não vai te trazer resultados. Não vai te trazer resultados. Então entenda, quem aprende não depende. Quem realmente consegue ensinar é porque de fato aprendeu. O grande lance do aprender é o poder passar para outras pessoas. É o conseguir ensinar. Quem aprende de verdade não dá conta de segurar só para si. Eu acessei algo na quarta-feira, algo assim. Algo. Na quarta-feira. Na sexta-feira eu passei para minha equipe e hoje eu vou fazer uma aula daquelas que... Sabe quando tu tá buscando uma chave? Tu tem várias chaves aqui, mas tu tá buscando uma chave, que é essa chave completa e gira tudo de um jeito, que é explicado de um jeito que a tua cabeça dizer isso. Então, eu acessei na quarta de manhã. Eu já comecei a praticar e na quarta à noite eu já tive resultados. Na quinta eu já tive resultados. Na sexta eu passei para minha equipe e hoje eu vou passar numa aula para as CEOs Master. As Master terão acesso a isso. Hoje eu marquei a aula com elas no sábado
e hoje eu já vou passar para elas isso. Entende que quando tu aprende de verdade, tu coloca em prática, tu já colhe os resultados, tu já começa a passar, isso mostra que tu aprendeu de verdade. Quem aprende não consegue segurar para si. Quem aprende não dá conta de segurar para si. Não é possível. Entende? Você precisa aprender hoje algumas coisas. Por exemplo, coisas que vão fazer com que você prospere. Então você precisa acessar um ambiente e acessar as coisas que vão fazer com que você prospere. Resolver bloqueios. Esses bloqueios aí estão limitando a sua potência. Ir atrás de novos aprendizados. A gente tem que cuidar, porque na sociedade somos ensinados a aprender uma coisa, a ser especialista em uma coisa. Mas não é sobre isso. É sobre a gente entender de tudo e se aprofundar em algumas determinadas coisas. O bloqueio de aprendizado muitas vezes faz você demorar um pouco mais para você pegar as coisas. Quando você pega rápido, você é resistente às coisas e você não entende rápido. Muitas vezes você não entende rápido. E aí, às vezes, quem até entende no tempo rápido, né, um tempo razoável, entende, mas não sabe o que precisa ser feito. Então, você precisa entender que quanto mais rápido você entender, você fazer e você transbordar, mais você vai aprender. Entender, fazer e transbordar, mais você vai aprender. Mais você vai crescer. Aprender diminui o teu nível de dependência. Aprender é questão de governar. Quanto mais você aprende, mais você assume o governo da tua vida, da tua história, das tuas decisões, das tuas ações e dos teus resultados. Dos teus resultados. Você não precisa ser especialista em tudo, você precisa entender de várias coisas para que você consiga de fato fluir. Muitas vezes você está lendo livro de história de outras pessoas e ainda não escreveu o seu. Está na hora de escrever o seu livro. Eu já tenho 2. E esse ano vai sair mais, em nome de Jesus. Porque é sobre isso. Não é sobre apenas o que eu quero passar para as pessoas, mas é sobre o quanto eu posso me forjar nisso, o quanto eu posso me tornar melhor e deixar eternizado muitas coisas. Entenda que os bloqueios começam quando você tinha lá menos de 10 anos de idade. Começam a bloquear você não de propósito. Não é que teus pais, teus pastores, teus professores, os padres, os políticos, os P's que têm autoridade sobre a sua vida, eles querem te bloquear de propósito. Não é sobre isso. É sobre o quanto eles já foram bloqueados e eles vão passando isso pra frente como se fosse natural. Natural. E para desbloquear você precisa acessar um nível de consciência. Você precisa ter consciência do que aconteceu. E aí você vai desbloquear e parar de ser especialista de uma única coisa. E eu digo mais, tá? Quando eu digo ter consciência do que aconteceu, às vezes você não vai ter consciência. Você sabe que tem um bloqueio hoje, mas você não sabe o porquê desse bloqueio. E ele tá te impedindo de alcançar grandes coisas. Só que quando você se coloca num ambiente de desbloqueio, você consegue acessar. Vou explicar. Numa imersão de casais, inclusive vai ter imersão de casais agora em fevereiro, só recomendo a todos os casais se colocarem no movimento e irem, porque é extraordinário. Mas numa imersão de casais, acho que foi no ano de 2023, eu faço vários desbloqueios na imersão de casais. E em uma dinâmica específica, a pessoa não era a vez dela na dinâmica, ela estava tipo assim, fora da dinâmica, não era a vez dela de fazer a dinâmica nem de ajudar. E aconteceu algo na dinâmica que ela abriu o que a gente chama de catarse, ela abriu um choro incontrolável, ela acessou algo. E aí quando eu fui nela para fazer o desbloqueio, né, eu fui entender o que estava acontecendo, e aí ela disse que lembrou de uma cena específica. E aí a gente foi no profundo, eu tirei ela de lá, né? Fizemos o desbloqueio ali dessa cena específica. E quando ela saiu do desbloqueio, ela disse: Bárbara, eu não lembrava disso.
Isso faz mais de 20 anos que aconteceu, eu não lembrava disso. E agora eu sei que é por isso que eu tenho medo disso, disso e disso. Eu disse, e é justamente o medo disso, disso, disso que está te impedindo de crescer, não é mesmo? Ela disse, Eu disse, então agora já era. E depois dela começou a prosperar assustadoramente. Claro, tem outros bloqueios envolvidos. E a gente, como eu disse pra vocês, os bloqueios são cascas da cebola. Você vai tirando, tirando, tirando. Mas em um certo nível ela rompeu de forma extraordinária. Justamente porque desbloqueou ali. Porque ela acessou ali. E não era nem ela na dinâmica, não era nem ela lá, mas ela acessou. E aí ela tomou consciência da cena, do que havia bloqueado ela e que estava causando aqueles medos que pareciam tipo, eu tenho medo disso, eu tenho medo disso, eu tenho medo disso, mas não sei de onde veio. Não sei de onde vem. Naquela hora ela tomou consciência e quando toma consciência é muito mais fácil desbloquear. Apesar de eu usar técnicas de desbloqueio também que você nem sabe, nem toma consciência, nem sabe de onde veio, nem sabe qual é a cena, nem sabe o motivo que foi bloqueado, a gente usa algumas técnicas e você desbloqueia da ação indo na raiz, sem precisar revisitar o momento. Enfim, são coisas que não dá para explicar, tem que viver. E isso você só consegue viver dentro da imersão, tá? A nossa próxima imersão é a imersão de casais, dia 22 e 23 de fevereiro. Vai ser aqui em São Paulo, no Resort das Oliveiras, o Resort do Pablo Marçal. Deixa eu te falar uma coisa. Provavelmente essa será a única imersão de casais do ano. A minha agenda eu não tenho agenda hoje para fazer outra imersão de casais esse ano ainda. Provavelmente será a única imersão de casais desse ano, tá? Muito provavelmente. Então não deixa para depois, porque pode não ter depois, tá? Não deixa para depois, porque pode não ter depois. Acessa, me chama no direct que eu te passo todas as informações. Já está incluso a hospedagem no resort, já está incluso a alimentação. O valor está muito legal, o investimento está muito legal, só que é um investimento de primeiro lote, só para quem garantir agora, porque depois não consigo sustentar por causa lá das coisas do resort, tá? Então assim, se coloca no movimento de fazer, de entrar, de acessar, me chama no direct que meu time vai conversar com você e a gente vai entender a melhor forma de você fazer isso, porque eu tenho certeza que vai ser uma guinada na tua vida. Foram imersões como essa que transformaram a minha história e a história do Ramon. Foi participar de eventos como esse, por isso que eu faço, tá? E por isso que eu me empenho em estar lá, porque foram eventos como esse que mudou a nossa história. Hoje de manhã a gente ainda estava conversando o quanto a gente está em outro nível como casal, em outra frequência, a gente acessou assim algo que, sinceramente, eu há anos atrás pensava ser impossível. A gente acessou um nível assim, um nível de conversa. Tipo, eu não conseguia conversar com o Ramon. Era sempre muito difícil. Ele era sempre muito ríspido. Eu dizia que ele era tão leve quanto um coice de cavalo. Era mais ou menos isso para conversar com ele. Pra gente se entender, para as coisas acontecerem. Então sempre era tudo tipo pisando em ovos, assim, sabe? Isso há anos atrás. E a gente acessou um nível que a gente está tendo níveis de conversa, níveis de entendimento, níveis mesmo assim que eu não consigo explicar. Que hoje, que eu anos atrás, se eu olhasse para hoje, eu ia dizer impossível. Impossível, isso aí não vai acontecer. As outras coisas podem acontecer, mas isso aí não vai acontecer. E aconteceu justamente por esse movimento, tá? Mas eu quero que você entenda que muitas vezes os bloqueios estão te impedindo de acessar grandes coisas. E essas coisas que foram bloqueadas em você lá antes dos 10 anos de idade. E que a tua vida foi como se fosse criando marcas em cima desses mesmos bloqueios, para te provar que aquilo é verdade mesmo sem ser, para te provar que aquilo é real mesmo sem ser. Então, se você se colocar no movimento de desbloquear, de tirar esse limite de potência, você vai entender a potência que você realmente nasceu para ser.
Você não nasceu para ser uma única coisa, mas várias coisas nessa única jornada, digamos assim. Você tem que entender que para você governar, você vai ter que aprender algumas coisas. Você vai ter que aprender a se comunicar, você vai ter que aprender inteligência emocional, senão você vai cair em qualquer buraco. Você vai ter que aprender sobre inteligência emocional. Você vai ter que aprender sobre inteligência espiritual, sobre entender as ativações do espírito. Você vai ter que aprender sobre inteligência financeira. Você vai ter que aprender sobre riqueza, que é diferente de inteligência financeira. Você vai ter que aprender sobre governar sobre as pessoas. Você vai ter que aprender sobre governar sobre a si mesmo. Você vai ter que aprender a transbordar. Você vai ter que aprender sobre física quântica, energia, frequência, ambiência. Isso tudo faz parte de alguém que quer crescer exponencialmente. Faz parte. Mas, meu Deus, Bárbara, é muita coisa para aprender. Calma. Você não precisa aprender tudo de uma vez só. E lembra, não é sobre você se aprofundar. É sobre você entender e praticar. Entender e praticar. Entender e praticar. Uma coisa por vez. E aí você vai crescendo de pouco a pouco. Tudo isso aí que eu acabei de falar, todos esses pilares eu falo dentro do método CEO, por exemplo. Então, entenda que não precisa ser profundo em cada coisa. Você precisa entender e praticar cada coisa. Entender e praticar cada nível, tá? E tem outra coisa que você precisa aprender, a desaprender. Se você não desconstruir algumas coisas aí dentro de você, não tem como aprender. É como um copo cheio, não tem como colocar mais água. Então precisa desaprender algumas coisas. E pra mim, essa foi uma das partes bem cabulosas do processo, ter que desaprender algumas coisas. Não porque é difícil, mas porque para desaprender algumas coisas, você precisa quebrar algumas crenças que estão na tua cabeça, algumas coisas que para você foram instaladas como verdade. E aí você vai ter que se livrar dessas falsas verdades para acessar outras coisas. Então entenda que aprender também é desaprender. Precisa desaprender algumas coisas para dar espaço para aprender coisas novas. Entender que o governo começa em você. Você precisa estar pronto para desaprender algumas coisas, para deixar que as pessoas te mostrem coisas novas, para que você acesse coisas novas. Só que para isso você precisa também aprender a fazer perguntas, a questionar, a ir na raiz. Quanto mais na raiz você for, mais você vai acessar. Questiona, faça perguntas. Porque quanto mais você fazer perguntas, mais o seu cérebro vai entender. Mais você vai conseguir ir na raiz e mais você vai acessar. E entenda que aprender não é apenas sobre como eu posso dizer? Sobre trazer coisas novas, mas também sobre viver experiências. Não é sobre só teoria, não é sobre... Eu não estou dizendo para você ler vários livros, assistir várias aulas, não, mas é sobre viver experiências também. Porque as experiências vão te levar a novos patamares. É mais ou menos assim, você pode ler a Bíblia e conhecer a Deus teoricamente. Isso já vai ser libertador em um nível. Conhecer a Deus na prática, no dia a dia, vai ser libertador em outro nível. Agora, quando você tiver experiências com Deus, quando você de fato acessar o mundo espiritual, aí é um nível que não dá para explicar. Entende que tem níveis e em tudo é assim. Você pode aprender na teoria, você pode aprender na prática. Agora, quando você viver experiências, aí sim, aquilo vai estar enraizado em você e você vai conseguir explicar. Você precisa criar as suas próprias experiências em âmbitos diferentes, em âmbito espiritual, em âmbito emocional, em âmbito físico. Criar as suas próprias experiências vai te levar a um novo nível de patamar de aprendizado. Vai te levar a um outro nível de patamar de acesso. Vai te levar a um outro nível, entende? Criar a tua própria experiência vai, de fato, levar você a acessar grandes coisas. Você é bloqueado porque te colocaram um limitador e te disseram que isso era para você ter segurança.
Só que eu preciso te dizer que ou você escolhe ter segurança ou você escolhe crescer. Os dois juntos não dá. Não dá. Porque para crescer vai ter que deixar o ambiente seguro, o lugar seguro, as coisas seguras. Você vai ter que fazer cálculo de risco. Isso é outra coisa. Minimizar os riscos. Agora, segurança não anda junto com o aprendizado. Segurança não caminha junto com o aprendizado. Para se livrar do bloqueio de aprendizado, você precisa lembrar que as pessoas que tinham autoridade sobre você naquela época colocaram algumas coisas na sua cabeça. E você precisa entender que você só precisa ser bom em alguma coisa, você não precisa dominar toda aquela coisa. Senão você nunca vai conseguir sair da teoria para a prática e viver a experiência. Muitos de vocês estão achando, eu não tenho bloqueio de aprendizado, eu tenho facilidade de aprender. Você tem facilidade de adquirir conhecimento. Porque você vive na teoria, na maldição do conhecimento. Estudando. E a prática está onde? E as experiências estão aonde? É isso que de fato vai fazer você aprender e subir de nível. Entender que estar sobre uma única coisa é muito pequeno. Viver experiências vai te colocar num nível muito maior. Você precisa abrir a sua mente para não ficar só naquilo que você foi programado. Existe uma programação mental aí. Só que se você não abrir a sua mente, você vai ficar só naquilo que você foi programado. O cérebro, ele é ilimitado, só que ele é programado ou por não ter experiências ou por querer ficar na segurança. Então a inexperiência e a insegurança deixa o teu cérebro limitado. Você precisa ter uma vida focada em aprender. A vida é muito curta para você não governar. Só que lembra, o aprender não é adquirir conhecimento. Isso é ter conhecimento. Isso é ser bem informado. O aprender é teoria, mais prática, mais experiência. É isso que vai te levar a um nível profundo de aprendizado e um nível alto de aprendizado sem precisar passar horas estudando algo. Tem gente que faz faculdade e sabe tudo na teoria. 5 anos estudando a teoria e a prática? E as experiências? Tem gente que não estudou nada, mas tem experiências naquele mesmo assunto e sabe muito mais do que quem estudou. Entende? Você já deve ter passado por isso. Tem gente que não é formada em nada. Vou levar por um extremo, tá? Para você entender. Por exemplo, e eu não tô julgando ninguém, ok? Não tô julgando nenhuma profissão, não é sobre isso. É só um exemplo. Por exemplo, um veterinário ficou lá, não sei quantos anos é veterinário, 4, 5, 6 anos estudando veterinária. Só estudando. E um dono de fazenda, que nunca estudou nada, mas desde pequeno foi criado em fazenda e ele tá ali o dia inteiro na experiência do dia a dia. Em 5 anos, quem sabe mais? Quem estava na experiência do dia a dia o tempo todo ou quem estava lá na teoria? Obviamente que é quem estava na experiência. Obviamente. Então, é a experiência que vai fazer você ter o aprendizado, a expansão da tua consciência mental que você vai acessar. Não dá pra ficar só na teoria. Isso vai te tornar um bom teórico, um bom conhecedor, mas nada de aprendizado, tá? Entenda que andar por princípios vai fazer você prosperar. Não é sobre regras, é sobre princípios. As regras podem ser quebradas, princípios jamais. Caminhe por princípios e não sobre regras. Eu quero que você entenda, eu já estou partindo para o final, mas que a tua memória vai funcionar melhor quando você viver experiências e você tiver histórias para contar. Sempre que você aprender algo e colocar dentro de uma história, vai ficar muito mais fácil, muito mais leve de aprender. Porque a
o nosso cérebro, ele aprende muito mais quando tem histórias envolvidas. Quando eu conto para você uma história aqui, fica muito mais marcado a história e você consegue entender o aprendizado por causa da história. Quando eu comecei a contar da moto do Isaac, que o Ramon colocou o limitador no acelerador, você consegue lembrar muito mais dessa história até do que todo o aprendizado. Porque quando você vive experiências, quando vocês têm história para contar, quando você conta histórias, o teu cérebro, ele aprende muito mais. Ele fica muito mais poderoso. Por isso que invista em experiências, invista em ambientes, invista em se colocar nas experiências para você acessar. Porque só a teoria não vai te levar a lugares maiores, tá? Faça aquilo que você foi chamado para fazer. Faça aquilo que você foi chamado para fazer. Você é do tamanho da sua cabeça falar que você é. Você é do exato tamanho que a sua cabeça falar que você é. Não se alimente de um mundo idealista, do mundo ideal. Você precisa... Porque quando você está no mundo ideal, você tem medo do que os outros vão falar, medo do que os outros vão pensar, medo disso, medo daquilo, medo do outro. Viva no mundo real. Errou, conserta. Não deu certo, faz de novo. Lembra que eu falei ontem aqui? Faz, ajusta e refaz, faz, ajusta e refaz. É sobre isso, continua. Continua, deu errado, continua. Ajusta, refaz. É sobre isso, esse é o mundo real. Só que muitos de vocês vivem no mundo ideal. E aí nesse mundo ideal do unicórnio não tem erro. E aí você não quer, você quer ser a pessoa perfeita. A gente falou ontem sobre perfeccionismo. O perfeccionismo está roubando aquilo que tem para você. Porque você não está agindo rápido como deveria. Você não está agindo naquilo que deveria, tá? Tenha repúdio do bloqueio de aprendizado. Tenha repúdio desse bloqueio. Para que pare de achar que você é lento, que você não é criativo, que você não dá conta de aprender. Isso tudo é mentiras que contaram para você, é mentiras que você está contando para você, é mentira que o teu cérebro está contando para você. Você dá conta de aprender o que você quiser, você só tem que mudar o padrão de ensinar o teu cérebro. Gente, você é a imagem e semelhança de Deus. Deus é o criador de todas as coisas, não tem como você não ser criativo. Só que sabe por que você não se acha criativo? Porque você compara a sua criatividade com a criatividade de outras pessoas. E você esquece que a digital prova a sua unicidade. Que você é único. Então, o teu estilo de ser criativo é diferente de outras pessoas. E tá tudo bem. Só que você tem que respeitar aquilo que Deus colocou dentro de você. Se colocar no transbordo, você vai acessar grandes coisas. Para o teu cérebro ficar mais rápido, você precisa... Olha, escuta isso. Quer que teu cérebro fique mais rápido? Quer aprender mais rápido? Quer praticar mais rápido? Quer agir e explodir? Quer acelerar? Você precisa se amar. Ter energia e fluidez nesse teu corpo aí. Você precisa se sentir amado por Deus. Sentir o amor de Deus sobre você. Você precisa transbordar para outras pessoas. Você precisa compartilhar o tempo todo. Você precisa ser bom em contar histórias, principalmente aqui, para o teu próprio cérebro. Você precisa instalar drives mentais e reduzir eles sem ficar dando volta. Ser certeiro nas coisas, ser prático. Lembra, aprender é teoria, mais prática, mais experiência, vivência. Isso vai mudar completamente o teu jogo. Isso vai mudar completamente o teu jogo. Troque tudo por experiência, por vivência, por acesso. E as coisas vão ser completamente transformadas. Você vai acessar um novo nível de abundância, um novo nível de prosperidade, um novo nível de acesso. Quando você aprender na teoria, praticar e viver experiências naquilo ali. Ter experiências vai fazer com que as coisas fluam de um outro nível, de uma outra história, de um outro lugar. Certo? Então agora você pegou aqui teoria de várias coisas. Vai lá, coloque em prática e depois viver experiências com isso. Transborde. Dê acesso. Coloque-se num ambiente que você gostaria de acessar a frequência.
Entenda que frequência, energia, isso não é coisa de outro mundo, isso é física quântica. Física quântica, tá? E se você, por muito tempo, eu negligenciei isso, até pela religiosidade. Essas coisas de energia, de frequência, não sei o quê. Gente, eu não tô falando de energia de outros mundos, de energia cósmica, de energia sei lá o quê. Eu estou falando de energia da física quântica, a energia vital do teu corpo. A energia vital. Se não tiver essa energia vital do teu corpo ativada, não prospera. Se você não estiver na frequência das coisas que você quer acessar, não acessa. Se você não estiver na ambiência que tem a frequência daquilo que você quer viver, não vive. Isso é física quântica, não é alucinação, não é coisas de outro mundo, é física, pura física, tá? Se você for estudar um pouquinho de física quântica, você já vai entender isso no profundo, certo? Beijo, amo vocês no amor de Jesus. Lembra, teoria mais prática, mais experiência, é isso que vai te levar para um outro nível. Amanhã, às 8h08, estamos aqui com mais uma chave extraordinária, chave de amanhã, ó, só vem, só estejam, porque grandes coisas o Senhor quer entregar para você, mas você precisa se colocar no movimento de acessar aquilo que os céus já derramaram sobre sua vida, porque não é que vai acontecer, já é, mas você precisa acessar, se colocar nesse movimento. Beijo, amo vocês no amor de Jesus, que você viva um dia extraordinário, que Deus te abençoe infinitamente mais.